Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série E-mails do Jeffrey Epstein. Pessoal, agora vamos falar de Gary Gensler, né? Gary Gensler, o ex-presidente da SEC, né? Que botou para lascar no processo contra a SEC versus Ripple, né? E tudo tinha um motivo e a gente não sabia, né? Vamos lá? Começando aqui, eu estou vendo aqui que a BNB flipou o XRP e por muito, né? São 7 bilhões aqui, pouco mais de 7 bilhões acima do XRP. Muita gente deve ter ficado feliz por estar na BNB e muita gente poderia estar triste por conta do XRP. Aí o pessoal pergunta assim, será que é porque esses e-mails aí prejudicou de novo o XRP? Não, senhor. É porque as pessoas que começaram a ver tudo que está em ebulição, gente, tá uma ebulição danada, é muita coisa, gente, é muita coisa. Ainda tem para gente falar sobre XRP e Ripple, eu estou pegando só a superfície ali e mesmo assim, muitas das coisas eu já estou pegando aquilo que a galera já está trazendo lá no X, por exemplo, porque e hoje eu vou e agora nesse momento eu vou trazer algumas coisas também que eu tirei lá do site lá e fiz a tradução para mostrar para vocês sobre uma pessoa e para complementar umas informações, mas é muita coisa, você precisa de muito tempo. E o que a gente aprendeu nesse mundão de Jed McCaleb, Edonkin da Meta Machine, XRP e blockchain, que a união faz a força, né? Porque nesse caso, se a gente for sozinho procurar as informações, né, e trazendo, a gente encontra, mas e a pesquisa é boa de fazer, o site é bom de pesquisar, mas o negócio é que até você ler todos eles, traduzir todos eles para trazer aquilo que é importante, aí a gente já vai pegando o que está pronto na internet, né? E complementando com alguma coisa. Vamos lá. Então, Cardano ontem tinha sido flipado pelo Bitcoin Cash, mas recuperou aqui pouquíssimos 200 milhões, aqui 200 milhões de dólares, né? Praticamente pouco mais de 200 milhões de dólares voltou para o e caiu de novo. Agora quem passou foi a Hyperliquid. Aqui, Hyperliquid ultrapassou. Então tá a briga entre Bitcoin Cash, Cardano e Hyperliquid. Ontem, Cardano foi flipado pelo Bitcoin Cash, recuperou agora cedo e a Hyperliquid acabou de passar, né? Então tá aí. Vamos ver até onde vai isso. Se Bitcoin Cash passar a Cardano, provavelmente a Cardano vai descer. E aí muita gente vai desistir. E aí é a hora que muita gente vai perder. Mas vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, com o nosso tema, Gary Gensler, né? Encontrei aqui o Francisco falando o que vocês acham disso e como Gary Gensler foi parar no MIT. Aí tem essa postagemzinha aqui, vamos ver se foi essa que eu trouxe, é isso mesmo, ó. De Jeffrey Epstein, tá? Ele é que estava falando com Lawrence H. Summon. Quem é Lawrence? Lawrence é um renomado economista acadêmico e formulador de políticas públicas americano. Ele foi o 71º secretário do Tesouro dos Estados Unidos, de 99 a 2001, no governo Clinton. Diretor do Conselho Econômico Nacional sobre Obama, de 2009 a 2010, e economista-chefe do Banco Mundial e presidente da Universidade de Harvard, de 2001 a 2006. Este cara bem aqui, ó. É bom você conhecer as pessoas, né, pessoal, para você saber de quem que nós estamos falando. E aí, aqui ele diz aqui, ó, o Epstein falando aqui com esse Lawrence. O Crimson escreveu com que Angela Davis doou os jornais. Tá perguntando. Angela Davis doou os jornais? Não foram vendidos? Aí essa pessoa aqui tá dizendo assim, em 2018 isso, tá?
Isso aqui tudo é em 2018. Eu conheço o Gary, ou Gary, né? Trabalhou para mim na TRSY nos anos 90 e é sócio da GS antes disso. A GS, quando a gente vai atrás, é a Goldman Sachs, a mesma que aquele cara lá que nós fizemos o vídeo dele, gente, Michael Saylor, trabalhou também, né? E aqui é muito inteligente. Irritou alguns ao descartar um monte de políticas nos anos 90 para agradar os democratas liberais, e especialmente a ala Warren. Para quem não sabe, Warren, quem está falando é essa mulher aí, né? É esquerdista lá do Congresso, a senadora. Estava muito envolvido com a campanha de Hillary e buscando empregos. Aí, mais à frente aqui, em 5 de maio, Jeffrey escreveu: Gary Gensler chegará mais cedo. Não conheço. Quer falar sobre moedas digitais, opiniões? Aí, 17 de abril de 2018, alguém escreveu aqui: adicionando Lisa, assustador ser homem no mundo de hoje. Aí tá aqui, por favor. Tá ruim de ler isso aqui. Ah, não, isso aqui é qualquer pergunta, é acessar o Twitter dele lá, seguir ele no Twitter. Aí Jeffrey escreveu aqui também: achei que você e Lisa poderiam achar engraçado um efeito colateral no movimento Me Too. O revival demais. Aí ele tá conversando outras besteiras aqui que não tem nada a ver com o assunto Gary Gensler. É um e-mail gigante isso aqui, até aqui também. Bom, aqui é o Gary Gensler, né? Atual presidente da SEC, atuou com... Atual não, né? Aqui tá errado. A inteligência da inteligência aí, ó. Atuou como diretor financeiro e CFO da presidencial da Hillary Clinton em 2016 e foi conselheiro sênior da sua campanha de 2008. Sua nomeação em 2015 foi vista como um sinal de forte regulamentação financeira e uma ponte com os doadores, apesar da desconfiança de Wall Street devido ao seu histórico de regulador. Beleza? Bom, aí tá aqui, né, o Charles Stragmer tá falando assim: Gary Gensler trabalhou para Hillary Clinton durante sua campanha e recebeu a promessa de cargo de secretário do Tesouro caso ela vencesse. Gensler aceitou o cargo na SEC, sabendo exatamente quem era a Ripple e que sua missão era especificamente atacar o XRP. Gensler deve ser processado. Bom, aqui a gente tem um videozinho onde ele fala com propriedade como que funciona a Ripple, e hoje eu consigo ver que ele falava da Ripple, mas ele diz no início que não necessariamente o que a Ripple faz. Quer ver? Uma coisa assim, eu vou colocar aqui e depois eu vou comentar com vocês. Uma ideia que tem surgido e é amplamente associada ao Ripple, mas não só ao Ripple. É amplamente associada a Ripple, mas não só a Ripple. Por que não só a Ripple? Ele já estava abrindo o leque. Ele não estava focando só na Ripple. Ele estava abrindo o leque para falar de outras coisas. É este gráfico simples. E se eu transferir moeda fiduciária para criptomoeda e criptomoeda para moeda fiduciária? Isso pegou uma ponte de criptomoeda ou moeda ponte. Posso dizer que posso ir de dólares americanos para Bitcoin ou XRP. Você preenche o meio e depois passa para outra moeda fiduciária, o peso mexicano no meu exemplo. E isso poderia reduzir algum custo do sistema. Já falamos sobre a questão da volatilidade do céu. Se a criptomoeda estiver flutuando muito, isso causa alguns problemas. Se houver muito custo ou atrito, porque agora você está fazendo duas trocas de moeda, não uma. Estou chamando criptomoeda de moeda para esse propósito.
Eu sei que criptomoeda não é tecnicamente uma moeda. Mas, por enquanto, deixe-me apenas dizer que você tem duas opções de câmbio. E assim você tem dois spreads de compra e venda a pagar. Apenas os formadores de mercado precisam pagar os spreads de compra e venda duas vezes. E você tem alguma volatilidade se a criptomoeda do meio estiver se movimentando. Mas esse diagrama simples é uma grande parte do que a Ripple está tentando criar com o X-Rapid. Rapid, right, o Xcurrent é um aplicativo de mensagens da Ripple e está competindo com o Swift. E tem uma adoção razoável. Muitos bancos estão começando a usá-lo. Mas não confunda isso com outro produto, que é um produto interessante que faz isso, que transforma a moeda fiduciária em criptomoeda em moeda fiduciária. Então, que problema, que pontos problemáticos isso resolveria se funcionasse na fronteira? Alguém quer lembrar a turma do que foi, Tom? Isso reduz o número de intermediários. Você não precisa que seu banco interaja com um banco de correspondência, que interage com um banco local, e então tá tudo bem? Eu diria que isso pode diminuir a intermediação, porque você ainda tem, dos dois lados fiduciários, um banco local e um banco. E para fazer os cruzamentos, você precisa de alguma função de criação de mercado, que no caso da Ripple, eles tentam incorporar ao aplicativo. E eles têm formadores de mercado para fornecer liquidez. Houve uma pergunta, alguém mencionou liquidez, alguma liquidez. Mas isso pode reduzir o número de intermediários. O que mais ele poderia fazer? Público 2. E geralmente, entre a troca de moedas, há um equilíbrio entre o tempo de liquidação e a taxa que você paga. Para uma liquidação rápida, pagará uma taxa mais alta, portanto. Ou você pode aceitar uma taxa menor, mas às vezes leva vários dias para mudar. Poderia resolver a questão. Gary Gensler. Então essa é basicamente uma maneira de encurtar os tempos de liquidação. Isso pode ser feito literalmente em segundos. Não estou dizendo que você não pagaria um pouco mais por isso, mas isso pode ser feito muito rapidamente se você tiver planos. Então, alguns argumentam, e eu falei com eles em conferências e assim por diante, que grandes tesourarias corporativas tentarão fazer isso, que a função de tesouraria da Apple e de outras empresas pode assumir isso. Aqui você vê que o cara entende, o cara saca da tecnologia, mas... E é por isso que ele é chamado aqui, né? É um cara inteligente. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu conheço Gary. Trabalhou para mim lá, né? Muito inteligente. Tá bem aqui, ó, onde o mouse tá piscando aí, ó. Muito inteligente. E só que a esquerda, né? E ele tava do lado da esquerda. E aparentemente... O Jeffrey Epstein trabalhava muito focado do lado da esquerda, porque era mais agressiva. Tanto é que eu vou fazer um comentário aqui rápido, que ele estava tentando conspirar. Conspirar é quando ele é dissidente de um país e lá dentro ele conspira, né? Ele estava tentando destruir o mandato do Putin, né? Derrubar Putin para colocar uma outra pessoa que era a favor de tudo que era de ruim que existia no Ocidente. E aí o Jeffrey Epstein estava usando a ideologia LGBT para fazer isso. Eu não lembro qual era o nome, não sei o que lá, branco, que eles chamavam lá o projeto para tentar derrubar ele lá. Então, dá a impressão que o Jeffrey Epstein usava as ferramentas da esquerda para executar tudo que eles queriam. Outro detalhe interessante é que eu estava lendo, eu não lembro se é Rockefeller, eu acho que é Rockefeller mesmo. Ele era um braço de apoio dos Rockefeller, tá? Também li alguma coisa sobre isso. Não lembro se é Rothschild, não é Rothschild, não, é Rockefeller mesmo, tá? Então, você imagina o topo da pirâmide, ele era um braço desse topo da pirâmide
E vocês já ouviram falar também que Gary Gensler, a fortuna de Gary Gensler de 100 milhões de dólares, né? Era milhões, não era bilhões, não. Era gerida pelo fundo da Vanguard. Eu já trouxe isso aqui também. Até eu fiz aquela pirâmidezinha, né, para mostrar o topo da pirâmide, que era Vanguard, BlackRock e State Street embaixo, né? Então tudo isso começa a ligar, né? Quem estava financiando quem aqui? E aí a gente vê que ele era realmente um cara inteligente, sabia o que acontecia lá na Ripple e no XRP. Só que ele deixa em aberto aqui no início quando ele fala que não necessariamente somente a Ripple, né? Ou seja, outras moedas poderiam fazer, só que não. E eu já falava aqui também, pessoal, XRP, ele tem tantas patentes que eu mostrei aqui, fiz vídeos dessas patentes aqui, pode procurar, que tá tudo aí. Ele tem tantas patentes que nenhuma blockchain consegue fazer o que o XRP faz. Aí o cara pega e fala assim, tá, Anderson, mas você mesmo sabe que a Ripple já anunciou que pode usar outras moedas para liquidar, né, qualquer coisa no mundo, usando ali o Ripple Payment, que antigamente era o Liquid Ruby, né, da Ripple. E esse Ruby de liquidação deles tinha Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, né? E eles nem falavam do XRP, só falava dessas moedas, para não dizer assim, nós estamos focando aqui. Por quê? Como a gente já falou, o XRP, ele será sempre um back-end. Esses dias mesmo, a gente trouxe um vídeo aqui do David Schwartz comentando a respeito do back-end, né, que era o XRP. Que ele não era ele, não, ele era o Arthur Brito que comentou, né, que o XRP, ele é um back-end. Ele não vai ser uma coisa que não deveria nem ser observado pelos investidores como a moeda, mas sim como a rede XRP Ledger, o blockchain, né, o DLT. E a moeda é só o back-end, tá? E aí muita gente ficou desesperada, porque, e talvez seja por isso que muita gente vendeu e saiu e o preço caiu, porque achava, então quer dizer que o XRP não pode subir. O próprio Arthur Brito já falou que o XRP ele foi feito para escalar, né, ser o fundo de liquidez de tudo isso. Aí aproveitando aqui o ensejo do Gary Gensler, né, ele simplesmente falando sobre esse assunto aí, eu quero voltar nesse ponto bem aqui, ó, nesse gráfico, aonde aquela questão, ainda tem muita coisa, viu, gente? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho maior. Esse gráfico ali, ele mostra sobre Fiat, passa pela cripto, que é o XRP, e volta para outra moeda qualquer. E aí, tempo de resposta, né, de liquidação é rápido, evita os atravessadores aí, né, os intermediários, e também a questão dos spreads reduzem bastante aí o custo. Aí o que ocorre? Isso é de Fiat para Fiat. Mas aí o cara fala assim, lembra que eu comecei falando sobre outras moedas, Bitcoin, Ethereum, por que eles estão usando a liquidez das outras também? Porque o XRP, ele é o back-end dessas outras cripto. Essas outras cripto não têm as patentes para poder fazer o que ele deveria fazer igual o XRP. O XRP tem uma tecnologia que eles não podem usar. Primeiro, porque eles não escalam velocidade. Já começa por aí. E não é por conta da patente, é a má escolha no projeto, na arquitetura do projeto. Aí você fala assim, mas você não disse que Jed McCaleb pode ser o Satoshi Nakamoto? Por que ele escolheu aquilo ali? Aquilo ali, gente, se foi Jed McCaleb encabeçado ali para dar o pontapé inicial, pegando o projeto Ripple do Ryan Fug como parte desse pontapé aí inicial,
o Jed McCaleb, ele simplesmente queria implementar alguma coisa que eu expliquei no vídeo anterior aqui, sobre como que o livro Razão ia comunicar um com o outro e ia ser distribuído entre os nós. E com isso, pegando a ideia dele lá no Edonk, e com isso, essas outras redes pode ser usada para liquidar. Aí o cara fala assim, eu quero liquidar com Ethereum. Aí o cara pensa, ele pensa que ele está liquidando com Ethereum. Deixa eu ver se aqui dá para escrever alguma coisa. Não dá. Deixa eu ver se tem esse aqui. Também não dá. O que acontece? Eu não consigo escrever, desenhar aqui na tela por conta que isso aqui é um vídeo. Mas eu vou tirar um print. Vou tirar um print e vou mostrar para vocês aqui. Vou desenhar na tela usando este print aqui, ó. O que acontece, pessoal? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pegar essa caneta vermelha. O cara quer usar o Ethereum para poder liquidar, né? Eu tenho Ethereum, eu quero usar para liquidar. Com a tecnologia da moeda ponte, sem a tecnologia da moeda ponte, a pessoa que enviar aqui 10 mil dólares, para querer enviar esses 10 mil dólares daqui para cá, usando o Ethereum, ia ter várias coisas. Taxa de rede, né? Da transação, que é alta, dependendo do valor, ainda é mais alto. Escalabilidade, que é 15 segundos por cada cunhagem de bloco. Além dos MEV, que é um problema que eles relativizaram na rede, tá? E ainda por cima tem aqueles problemas que eu acabei de trazer também no vídeo passado sobre existir, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum, um site que tem todas as chaves privadas possíveis já disponível lá. Aí o que acontece? O Ethereum aqui leva esse tempo todinho. Ou seja, o cara vai arriscar 10 mil dólares, 1 bilhão de dólares, 1 trilhão de dólares para enviar de um lado para o outro com o Ethereum? Você acha mesmo? Aí a mesma coisa é o Bitcoin, só que muda aqui, além das taxas, né? Vamos mudar aqui vamos para o laranjadinho, né? E escurecer isso aqui um pouco, ó. As taxas do Bitcoin, o tempo que já não é 10 segundos, né? É 10 minutos, né? Eu acho que minutos, eu tô invertendo ou tá certo aqui, não sei, gente. Eu tô voando aqui nesse ponto. Eu acho que aqui é segundos e aqui é minutos, né? Um tracinho ali do lado. Mas aqui a gente coloca um M e aqui um S, tá? Para dizer que é minutos e segundos, tá? No Bitcoin também tem MEV, tá? No Bitcoin tem MEV também. Beleza? E o pior, o tempo ainda é maior. Além desse problema do site que eu acabei de falar também. Além de que nós estamos vendo que quem estava financiando o Bitcoin é uma pessoa que não tem confiança. Ninguém confia no que ele criaria. Será que o Ethereum a gente já sabe que provavelmente tem forma de colocar um backdoor, se não na rede principal, nos contratos inteligentes. E no Bitcoin? A própria BlackRock já falou que não garante que ele vai ter 21 milhões de moedas. Ele não garante isso. Ele fala isso lá num vídeo que nós mostramos aqui outro dia. Até esse vídeo foi proibido publicar ele, eu tive que tirar ele do nosso vídeo. Mas ele mesmo tem um vídeo falando que não é garantido que vai ser 21 milhões. Será que ele não sabe de alguma coisa? Será que esse financiamento louco que eles estavam colocando no XRP, no Bitcoin e às vezes até no Ethereum, eles não criaram ali um backdoor? Apesar que é código aberto, todo mundo tem acesso. Então pode ser que
inicialmente eles não tenham essa questão de backdoor. Mas vocês lembram que lá em 2010 para 2011 houve uma quebra do sistema onde foi produzido 184 bilhões de bitcoins? Será que não era um teste para saber se era possível fazer aquilo ali, gerar aquele problemão todinho ali, falar assim, ó, se a gente quiser diluir isso aqui, a gente consegue? Eles devem ter conseguido fazer isso aí como um teste. Ah, porque Satoshi foi lá e, né, resolveu o problema, acordou de madrugada e resolveu o problema. Beleza? Então, com o Ethereum, com o Bitcoin, é possível? É, só que ele não tem a tecnologia que o próprio XRP tem. Aí você fala assim, ah, mas a Solana, HBAR, a SUI, são muito rápidos, eles podem resolver isso. E os MEV? E as máquinas virtuais que XRP não utiliza? E o que mais? Tem um monte de coisa, gente. A tecnologia do XRP Ledger é superior, tá? E XLM também. Só que XLM, ele tem menos validadores do que o XRP, né? Bom, vamos aqui, pessoal. Eu falei que esse vídeo vai demorar. E você quer informação? Vamos lá. Gary Gensler foi selecionado para executar o plano, diz aí Bill Morgan. E aqui, diz aqui o Jeffrey Epstein, né? Não compartilhe nem cite. Tá avisando aqui no assunto, ó. Não compartilhe nem cite essa conversa. O Crimson escreveu que Angela Davis doou os jornais não vendidos. Aí tá aqui aquele mesmo e-mail que a gente viu, né? Eu conheço Gary Gensler, ele é muito inteligente, né? Aqui é um outro fazendo um comentário, eu trouxe aqui já mastigado. E aqui é a menção que eu acho que eu já mostrei isso também, né? Que o Stellar Ripple trouxe, né? Falando que tanto o Bitcoin quanto o Zcash foi criado, né, pela mesma pessoa. Epstein pelo mesmo financiamento. Epstein financiou Bitcoin e Zcash e contratou Gary Gensler para destruir a Ripple e Stellar. Você não pode ignorar essas evidências. 2018, Gary Gensler conheceu Epstein. Eu acho que não foi em 2018. Vou deixar em vermelho aqui. Se eu lembrar, a gente volta aqui só para a gente reviver isso aqui. E se junta ao Media Lab do MIT, como consultor sênior do diretor Joi Ito. Nós vamos falar muito desse Joi Ito, presta atenção aqui. Apesar de não ter experiência prévia em tecnologia blockchain. Em 2018, e-mails de Epstein discute Zcash e os forks e discretamente apontam Ripple e Stellar como uma ameaça ao ecossistema. O ecossistema deles era esses dois, um com privacidade e outro sem privacidade. 2018, Gary Gensler apresenta identidade digital em blockchain. No MIT, lembra-se, Epstein fazia parte da força obscura globalista que, juntamente com Bill Gates, desejavam a perturbação do sistema monstruoso. Olha só, aquela vez eu trouxe um vídeo aqui aonde a Laura Shin, que escreveu um vídeo, eu acho que é Kryptonian, sei lá, ela vai falar aqui o nome. E aqui, em duas partes que eu cortei, que eu peguei esses vídeos cortados e pus para dublar, a gente vai ver o que era dito nos bastidores do Ethereum. A mesma coisa que acontecia com Bitcoin em relação ao que vocês estão vendo aqui, ó, né? Lembre-se, Epstein fazia parte das forças obscuras globalistas que, juntamente com Bill Gates, desejava a perturbação do sistema monstruoso. Ou seja, será que era Epstein que eles tinham medo? Olha só. Pessoas fantasmas da Fundação Ethereum que controlavam as coisas em segundo plano, mas nunca foram realmente nomeadas. Como você encontrou essas pessoas e qual é o poder delas sobre a Fundação Ethereum? Sim, então, isso é na parte final do livro, mas muitas pessoas... O nome do livro dela é Kryptonians, tá? The Kryptonians.
também falaram sobre o que chamam de governo fantasma da Fundação Ethereum. E são pessoas diferentes que exercem muita influência, ou pelo menos naquela época, porque meu livro termina no início de 2018. Então, provavelmente na era de 2017, quando o governo fantasma começou, havia muitas pessoas que exerciam influência na Ethereum na fundação, mas não eram necessariamente pessoas com funções oficiais. E então, muitas pessoas me disseram: sabe, isso está acontecendo e não gostamos disso por esses motivos. E o interessante é que as pessoas que foram nomeadas como sendo os grandes atores de poder nesse governo fantasma, sabe, era fascinante. As pessoas teriam medo até de mencionar seus nomes para mim. Eles teriam medo de dizer que tinham acabado de participar de um evento, nem mesmo que tinham participado de algo no evento, mas apenas que estavam lá testemunhando algo, você sabe, histórico. Então, quero dizer, as pessoas estavam, sim, elas pareciam assustadas com eles, o que era fascinante e, até mesmo você sabe que eu mencionei, então, sim, estou dando alguns spoilers, mas quando perguntei a Vitalik sobre um deles, ele assobiou. Vitalik tinha um mau medo de falar disso, né? Agora o outro, deixa eu ver se aqui continuando, ó. Sabe, ele ficou surpreso que eu mencionei o nome ou ficou desconfortável com isso ou sei lá, não sei, mas essa foi a resposta dele. Então, sim, claramente há algo. Bem, havia muita preocupação sobre, sabe, o Ethereum é suficientemente descentralizado se o Vitalik tem tanto poder sobre a fundação? E eu já perguntei isso antes, mas talvez você possa dar sua opinião novamente. Sim, sabe, na verdade, minha opinião pessoal é que sim, mas só porque a audiência é tão grande agora que eu sinto que se a fundação acabasse, as pessoas descobririam outra maneira de se organizar para manter o desenvolvimento. Bom, vocês veem que ela é puxada ali para o lado do Ethereum. E as mesmas coisas que aconteciam no Bitcoin, né, tinha uma força oculta ali financiando o Bitcoin, estava financiando o Ethereum também. E a gente sabe que Microsoft, tá aqui, ó, ele comentando sobre Microsoft, aqui Bill Gates, né, Microsoft, JP Morgan, foi um dos primeiros a entrar e criar juntamente essa Ethereum Foundation. No início eu achava até que pudesse ser um chinês, que pudesse ser o James Dimon, que era essa pessoa que eles tinham medo de conversar e de falar, né, sobre, igual ela falou ali. Mas algo que está me trazendo agora é a resposta que é o Epstein. Ainda não vi nenhum e-mail que a gente pudesse focar em Ethereum, né? Mas a pessoa, depois desses e-mails que eu estou vendo, de repente, isso aqui é um ponto, né, para a gente começar a ver que pode ser que eles também tenham tentado influenciar ali o desenvolvimento do Ethereum. Tanto é que Epstein é muito ligado ao loirão lá, né, em termos de criptomoeda, e eu não sei em outras coisas mais. O próprio Larry Fink de repente mudou de ideia, o próprio JP Morgan de repente mudou de ideia com relação ao Bitcoin, sendo que eles estavam com foco muito forte em Ethereum, né? E de repente estava proibindo tudo em Bitcoin, e aí liberaram lá para os funcionários, para clientes adquirirem produtos em Bitcoin, tá? E aqui, nos bastidores, a ideia relacionada à identidade e privacidade ligada ao XRP-LED já havia se formado. Então, Gensler se torna presidente da SEC, descobre o que estava sendo construído, o processo judicial do XRP surge e tudo paralisa. Avançar rapidamente. Epstein é exposto, Gary Gensler recua, a Ripple vence o processo. De repente, esse DNA Protocol anuncia o ZK privacidade zero confiança no XRP Ledger. A Stellar anuncia a proteção ZK privacidade também por meio do protocolo X-Ray, né? Coincidência ou a ameaça só desapareceu quando os jogadores mudaram? O DNA Protocol e o X-Ray Protocol deveria ter sido lançado antes do previsto, mas Gary Gensler descobriu que estava sendo desenvolvido. O processo judicial contra o XRP veio à tona, tudo congelou.
Epstein cai, a Gary Gensler recua, o caso desmorona e de repente Ripple e Stellar lançam o ZK, a privacidade em ZK. O Bitcoin Cash e o Zcash, financiado por Epstein, foram vendidos como soluções de privacidade, mas os controles permaneceram intactos. O XDNA e o X-Ray, né, ameaçaram esse modelo e foi aí o começo da reação. E aí tem um cara aqui que pede para verificar cadê aqui? O assunto desse e-mail aqui. E esse e-mail é esse aqui, ó, Jeffrey Epstein de Gary Kearney. Não é Gary Gensler aqui, mas o assunto é Gensler. E pasmem, olha a data desse e-mail, 29/8/2009. Gary Gensler pode não ter conhecido Jeffrey Epstein em 2009, mas foi muito perto, porque eles estavam indo atrás dele. Tá aqui, ó, da fatura até o momento do $5.000 são referentes a pagamento, a garagem para quadriciclo. Eu não atrasaria o pagamento de $105.500 verificando se Gensler recebeu instruções da equipe que adicionou túneis a um escritório abaixo da casa principal. Isso é passado. Recomendo que prossigamos. O pagamento e o contrato ajudarão a superar a apreensão que sinto sobre a apreensão, né? De ficar apreensivo, que sinto sobre Gensler se sentir confortável em prosseguir ou se comunicar comigo, além de me prosseguir com o projeto deles, né? Ou sentir confortável em se comunicar com ele, né? Além de me auxiliar na negociação dos honorários para as principais alterações na estrutura quando nos encontramos. Instruções aqui, Gary, né? Bom, aí ninguém sabe se essas instruções... ele está pedindo instruções ao Jeffrey Epstein e assina, que é o Gary Kearney. Gary Kearney, vamos ver quem é Gary Kearney. Vamos voltar aqui que eu... Deixa eu ver se é Kearney. Kearney. É Kearney mesmo. Ó. Gary Kearney. E vou pôr aqui Gensler. E Gensler. Qual a ligação entre eles? Vamos ver. Não tem, tá vendo? Aqui ele tá indicando Kearney. De repente, não sei, o próprio Kearney escrever errado? Eu acho que não, né? E aqui tem algumas coisas, mas não fala nada sobre os dois aí, tá? Então, a gente sabe que o assunto é Gary Gensler e quem tá falando aqui é Gary Kearney. Pode ser que ele usou Gary Kearney como um pseudônimo, né? Para dizer assim, ó, estamos falando de Gary Gensler, né? E aqui ele assina Gary, mas assina pelo nome de quem está conversando, né? Para Jeffrey. Beleza. Seguindo aqui, eu vi um nome aqui sobre esse cara aqui, ó. Peraí. Madars. Ah, tá. Zero Coin. Eu peguei esse nome aqui porque num e-mail desses aqui tem um link. Deixa eu ver se eu acho esse link aqui agora, gente, que agora vai ser aqui educação, aqui, ó, anexo
Zero Coin 2017, banana, né? Madars PDF. Eu fiquei curioso, porque Zero Coin seria Zero Cash ou Zcash, né? Mas aqui tá escrito Zero Coin. Nem no início nem passava pela minha cabeça que seria Zcash, porque eu só fui ver por conta disso aqui, ó. Que este cara aqui, quando falou de todos esses esquema aqui, ele traz essa informação aqui. E eu já tinha apresentado ele em outro vídeo aqui. Aí eu vi que era Zcash, né? Nada muito surpreendente aqui. 200 mil dólares é o que recebi em leilões. E as colunas, né? E quem tá falando isso aqui? De Madars para Jeffrey Epstein. Gente, Madars, ele era subordinado ao aquele Ito. Este cara aqui, ó, Joe Ito, que vocês vão ver quem é ele, tá? E aí, ele diz aqui, ó, para Jeffrey Epstein, assunto, rascunho do K1 da Zcash Company. O cara tava escrevendo um white paper do Zcash para o Jeffrey Epstein e mandando para o Jeffrey Epstein para ele ver. Eles estavam pagando para construir o Zcash, era isso? Nada muito surpreendente aqui. 200 mil dólares é o que recebi em leilões. E as colunas, renda comercial ordinária mais ganhos de capital de longo prazo, correspondem às moedas que a empresa vendeu para financiar suas operações. Devemos receber um saque para cobrir os impostos correspondentes. Todas as minhas moedas, quem está falando aí, esse tal de Madars, ainda são mantidas pela empresa. Queremos prosseguir com a retirada delas. Zcash terá uma bifurcação na cadeia. Espera-se que apenas um ramo permaneça ativo após isso. Não será uma bifurcação controversa como o Ethereum versus Ethereum Classic. Olha para vocês verem, gente. Mas se tivermos controle físico sobre as chaves, poderemos nos beneficiar de ambos os ramos. Olha só, o controle com as chaves do Zcash, caso seja controverso. Enquanto que, se esperarmos para retirar as moedas, receberemos apenas o ramo endossado pela empresa. Posso te ligar um dia? Madars. Gente, Madars tá falando. Aí depois tem uma mensagem de Margaret Bailey, né? Lá da Zcash, falando com o Madars aqui. Mas aí eles cortaram aqui, que não, acho que eles não acharam interessante. Mas olha isso, gente. Se tivermos controle físico sobre as chaves do Zcash, podemos nos beneficiar de ambos os ramos, da bifurcação e do original. Interessante, né? Vamos voltar agora aqui e ver quanto que tá o Zcash. Olha o tanto que o Zcash caiu, gente. Para 21, ele estava quase batendo a Cardano ali, ó. Vamos pôr aqui no período de 6 meses. Vamos pôr aqui no período 24 horas, um mês, e aqui todos. Aqui, ó, um mês, um ano. Vamos deixar um ano. Aqui, ó, esse aqui em novembro. Olha só, gente, novembro, finalzinho de novembro ali, meados de novembro de 2025, estava 689. Caiu aqui para 313 em início de dezembro, subiu de novo, né? Tudo que sobe, tudo que cai, eles querem fazer subir novamente, né? E depois daí, ó, quando provavelmente os e-mails começaram a aparecer, aí, meu amigo, teve nego que pulou fora, foi cedo. E se brincar, até eles mesmo lá, né? O Madars, né? Se mantivermos controle físico sobre a chave. Olha a conversa dele com o Epstein. Vamos manter essas chaves para a gente nos beneficiarmos dos... Olha, o que era, gente? Eles cunhavam tokens antes de uma mineração, é isso? Bom, vamos lá. Aqui nós já vimos. E Madars, documento. Eu fui procurar sobre aquele documento e diz assim, parece ser uma minuta
privada de um documento fiscal, formulário K1, em 2017, relacionado a Madas Visa, e a Zero Coin Electric Coin Company. Madas Visa é um renomado pesquisador de criptografia, coautor do white paper do Zero Cash e colaborador no desenvolvimento de prova de conhecimento zero. Você pode encontrar as informações em madas.org. Aí, nós vamos em madas.org. Madas Visa, este garotinho aqui, né, lá na época, sobre ele é pesquisador científico do MIT Labs, onde trabalha com Joelito, que nós vamos falar desse Joelito já, tá? Em criptomoedas, na iniciativa da moeda de moeda digital, e ética da inteligência artificial na iniciativa de ética, mas ética não tinha ali não, né, na conversa com Epstein. Eu co-inventei o Zero Cash e cofundou o Zcash. Ó, ele co-inventou o Zero Cash e cofundou o Zcash. Ou seja, o Zcash então é um fork do Zero Cash, pelo que nós vimos no e-mail, né? Ambos dependem do libsnark, né? A eficiente biblioteca C++ para provas de conhecimento zero, da qual ele é um dos autores. Recentemente, ele concluiu o doutorado em Ciências da Computação no MIT, onde teve a sorte de ser orientado pelo incomparável Ron Rivert, e a tese dele de doutorado também sobre esse libsnark, né, biblioteca C++ para prova de conhecimento zero, que ganhou o prêmio George M. Sproul de melhor tese de doutorado de ciência da computação do MIT. Antes de vir para o MIT, cursou graduação na Universidade de Letônia sob excelente orientação de Andres Ambanis, né? Bom, aqui é o bendito documento do Zcash, né? Ó, Zero Knowledge, né? Que é o nome do projeto. Só que esse daqui tá com cara de ser o Zero Cash. Zero Cash, tá? Não. É Zero Knowledge, Zero Confiança. Então esse aqui é o protocolo que ele fala que ganhou não. Cadê o negócio aqui, gente? Onde foi aqui? Ganhou o prêmio sentimento, doutorado orientado. Melhor tese de doutorado. Aqui, ó, prova de conhecimento zero. É isso mesmo, tá? É a biblioteca, sobre a biblioteca libsnark para prova de conhecimento zero. E o white paper aqui é sobre prova de conhecimento zero aqui, ó, tá? Aqui, ó. Proof Knowledge Zero, tá? Bom, e o nome do documento, pelo que a gente vê aqui, cadê? Aqui, ó, Zero Coin 2017 apontou para este documento aqui que eu trouxe. Deixa eu ver se é ele mesmo. É esse documento aqui, ó, tá? Apontou para esse aqui. Bom, seguindo aqui, esse é o Madas Visa, criptógrafo, né? Rádio no MIT, tá? Aí MIT, experiência, chefe cientista, né? Sempre MIT. O cara praticamente nasceu no MIT e continua no MIT, tá? Trabalha numa linguagem boa, né? E que o David Schwartz estava falando em mudar o XRP-Ledger de C++ para Rust, né? Mas eu acho que ele deve ter feito ali tipo uma jogada para as pessoas, para ver o que as pessoas iam falar. Seguindo aqui é o libsnark, né? Onde a biblioteca libsnark, zk-snark. Aí vocês lembram que o próprio Vitalik Buterin está trabalhando juntamente com a equipe lá nesse zk-snark, e esses dias eu trouxe um vídeo sobre o tanto que eles estão
publicando sobre Ethereum, falando isso, aquilo, e não entrega nada. E eu falei para vocês que é um tipo de desespero, porque as coisas estão ficando ruins para Ethereum, e ele elogiando o ZK Snark, que não sei o que, mas nunca criaram nada. Estão dizendo que estão criando. Os desenvolvedores estão aprofundados no ZK Snark, que é a prova de conhecimento zero que eles querem usar no Ethereum. Mas, né, vamos seguir. Joito, né? Ele cita Joito aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, Joito, né? Ele pesquisador científico no MIT, onde trabalho com Joito. Quem é Joito, né, galera? Vamos lá. Joito, tem que... biografia tá aqui. É o presidente do Instituto de Tecnologia de Chiba. Arquiteto-chefe, cofundador e membro do Conselho Digital Garage, além de integrar diversos conselhos de administração de empresas com e sem fins lucrativos. É diretor do GMJP, um fundo de investimento em Web 3.0 em estágio inicial. Com esse JP aqui, lembrou de JP Morgan, né? É diretor do Centro de Transformação Radical do CIT, é diretor associado do Centro de Arquitetura, de Saúde, e por aí vai, né? Agência, Sociedade Digital da Agência Digital do Japão e membro do Conselho Consultivo de Projeto lá do Japão, né? Ele também, ó, tem um envolvimento aqui, atuou como diretor do Meet Labs de 2011 a 2019, e aqui incluindo, ele também fez parte de outros conselhos, incluindo de New York Times Company, Sony Company Corporation, Fundação John, não sei o que, e aqui ele fala do Open Source Initiative Electronic Private Information, mas aqui fala também, ó, Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, que é o ICANN, né? Fundação Mozilla, que é o desenvolvedor do navegador Mozilla, foi um dos primeiros investidores em muitas startups, incluindo Flick, Littlebit, Formlabs, né, e outras aqui, Twitter também. Bom, aqui é o site lá do Departamento de Justiça, né, onde a gente faz as pesquisas. E eu fui pesquisar quem é Joito, né? Joito, na realidade, gente, tem o nome dele aqui, o nome dele completo, e escrito em japonês é assim, ó, assim, e pronunciado assim, tá? Eu não vou pronunciar não, porque eu não sei, mas o nome dele é Joichi Ito. Aí esse Joichi é reduzido a Joy, e ficou Joy Ito. É este cara bem aí, ó. Não abre não? Dá pra ver ele aí, né? Bom, aqui, como eu falei para vocês, eu fiz várias pesquisas, peguei vários desses arquivos aqui e coloquei para a gente dar uma olhada, né, no que ele estava falando. Alguns deles eu tirei alguns prints. Por exemplo, esse daqui eu peguei e traduzi um pequeno print dele aqui, né, mais abaixo, e tá escrito assim, ó: você inventará diretamente ou para o meu DAF? Enviará diretamente ou para o meu DAF? Estou configurando o DAF agora. Esse é ele falando. Se você estiver financiando diretamente, o nome do instituto é Prajonopaia. Aí tem aqui o EFIN, Citibank, que é o nome do banco, né? E aqui tem um código SWIFT, é uma remessa que eles vão fazer aqui para ele nessa empresa aqui que vocês estão vendo, Instituto Prajonopaia. Aqui tem o roteamento, o número da conta, né? Aquela transferência. Aqui, ó, Prajonopaia é o endereço. Beleza? Enviarei tudo por e-mail para o Richard. Apesar de ter apagado muitos nomes lá, a gente consegue ver aqui que eles deixaram vazar alguns nomes, né? E aqui é o instituto que ele fala, que é esse
esse é o instituto, tá? Dedica-se a uma abordagem não sectária e não denominacional da Dharma. Os alunos são incentivados a se envolver no estudo das escolas e coisa relacionado a budismo, né? Aí, ó, a Prajnopaya Foundation é uma organização humanitária global com sede em Massachusetts, Estados Unidos, né? É uma fundação, é associada ao Instituto de Budistas, de Estudiosos Budistas e ao MIT, né? Prajnopaya, comunidade budista no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tá vendo a ligação aí? Beleza. O nome dele é Joichi Ito, como eu já falei, né? Tem uma relação de colaboração com essa fundação, focando na interseção entre tecnologia ética e empatia e desenvolvimento social. Ele aí de novo, como a gente viu, e aqui algumas postagens dele que eu fui traduzindo. Aqui ele fala com um cara aqui que nem tem nome aqui, ó, mas a gente acaba vendo um nome ou outro pela frente. Ele fala assim: foi divertido, obrigado. Aí Larry Felipe Lanfonte, você está com Larry e Felipe Lanfonte agora? Ele: não, é só o Larry que diz que você lhe deve um agradecimento. Olha só, troca de figurinha ali, né? Ele me ajudou com as minhas consultas ou outras coisas. Eu ouvi em Davos. Devo conectá-lo com a minha turma do Bitcoin. E, aliás, dessa turma, só o Madas, lembra do Madas? É membro da minha própria equipe de pesquisa. Eles já estão envolvidos aqui com Bitcoin, Zcash. Aí ele fala assim: você nunca me disse porque devo um agradecimento ao Larry. Devo perguntar a ele para a introdução de Felipe, e de acordo com Larry, ele estranho, não tenho certeza se me lembro de quem é. Pesquisei no Google. Encontrei o e-mail. Ele bate-papo, aí passa para outra tela. Você não está livre agora, está? Aí ele: você está falando da prisão ou do telefone? Olha só, gente. Você está falando da prisão ou do telefone? Aí ele bota o telefone aqui. Aí ele: te ligo em 1 minuto. Olha o telefone. O bicho é vacilo, né, rapaz? O cara soltar isso em rede social, mesmo que achando que é privado, né? Entrando em reuniões agora. Podemos conversar depois. Ou seja, não me ligue, né? Aí, ó, de 2 horas até 3 horas agora. Aí ele: sim. Aí mandou o telefone de novo. Não sei se você desligou ou a sua ligação caiu. Dando uma palestra agora. Ou seja, de repente o outro negou lá, ele achou que desligou ou caiu, e ele já deu uma desculpa que agora é ele que tá dando uma palestra. Rapaz, é um fogo cruzado aqui que não é brincadeira. Podemos conversar mais sobre plantas neste fim de semana? Devo voar no sábado de manhã. Aí poderia ser sábado. Temos uma reunião matinal flexível domingo. Domingo é melhor, mas sábado está bom. Mas tenho uma reunião às 13, que é mais difícil de remarcar no sábado. 13 horas até. Aí ele: 14, depois livre das 14 às 18. Aí o cara fala aqui com ele: pessoas suficientes para fazer deste um dia do Meet? Aí ele: posso tentar ver. Cientistas de feromônios de plantas, chefe da OpenAG. Aí fala o nome aqui. Aí ele fala outro nome aqui que eu não sei, vou pronunciar não. Aí ele diz assim: então temos Caleb, que dirige a OpenAG, Ed Boyden e Madas. Vamos fazer isso? No Meet na minha casa ou na casa de Martin? Aí ele: no Meet. Aí bem aqui tem o que ele fala tá bem pequenininho. Então das 15 às 17, tá bom? Ok, legal. Aí ele posta um link
que nós vamos ver ali mais na frente, que é sobre isso aqui, né? Aí ele coloca aqui, Boyden e eu representando o Media Labs. E aqui é o site do Media News, que tem o link que ele postou lá, né? Que é onde ele diz que ele está representando o Media Labs. Aqui mais conversas, né? Aonde eu tirei só uma partezinha, o cara fala com ele, lembre-se de poder, se puder, pois ele terá um tradutor, que vocês são grandes amigos de Jeffrey, amigos de Rafael Al-Sabah. Vou trazer Bannon amanhã para reapresentá-lo a vocês. Pessoal, Roger, obrigado. Olha o nome dele aqui vazando, ó, o nome do cara do telefone que, né, ele falou lá e a galera ou não apagou ou não fazia questão, né? Você vê que não tem o nome dele aqui, mas ele citou o nome de quem ele estava conversando, era o Roger. Ele se encontrou, né? Aí ele, sim, não tivemos a chance de conversar, mas ele disse que queria financiar o projeto. Ele pareceu ser um cara legal, ele gostou da demonstração. Nós o apresentamos a um cara que foi a terceira pessoa no mundo a ter um membro robótico conectado neuralmente para que ele pudesse mover o tornozelo. Aí, pulando saindo desse gito, né? Aí tem o Patrick aqui falando, eu disse a vocês em 31 de dezembro de 2022 que Gary Gensler foi instruído por Epstein e pelo Mossad a perseguir a Ripple e o XRP. Enquanto isso, a fundação Bitcoin era apoiada por Epstein. Agora você sabe que é verdade. Aí tem aqui a tradução, né, que fala para Jeffrey, Reid Hoffman falando com Jeffrey. Na realidade é Austin Hills, né, com cópia para Reid Hoffman e para Jeffrey Epstein. Assunto estelar não é tão estelar assim, né? E aí aquele mesmo e-mail que como é que é lá, o David Schultz mandou aquela frase lá no início lá, né, sobre o iceberg. Aí eu tava perguntando para a inteligência qual que era o nome completo do Gary Gensler, né? E é Gary Scott Gensler, para a gente tirar aquela dúvida daquele nome, né? Cadê? Como é que é o nome aqui? Lawrence, onde tem um nome Gary, não sei o que, aqui ó, Gary Kearney, né? Então, aqui não era o Gary Gensler, é o Gary Kearney. Nem sei quem é esse cara porque eu não consegui achar, mas o nome do Gary Gensler é isso aqui, Gary Scott Gensler, tá? E a outra coisa que eu tava pesquisando era sobre a ligação dele com o tal de Kearney, que não achei. Bom, pessoal, então era isso que eu queria trazer sobre Gary Gensler e a ligação dele com o MIT, a ligação do MIT com Madas, que é do Zcash, e o que eles pretendiam, e se não pretendiam, eles tentaram, e se não conseguiram, tudo bem. Se conseguiram, ninguém sabe, né, manter a chave mestre da Zcash, né, para controlar os dois forks, Zero Cash e o Zcash. Coisa de louco, né, gente? A gente vai descobrindo coisas. Então, esse é o vídeozão grande sobre Gary Gensler e o decorrer ali. Tem muito mais coisa, gente. Do mesmo jeito que eles demoraram isso tudinho para avaliar, reavaliar e entregar como um produto. Ah, meu amigo, coisas. A gente vai ter que ir trazendo coisas uma atrás da outra aí. O próximo que eu quero ver se eu trago, se não tiver nada assim tão importante, é sobre a Ripple e XRP, né? Que faz assim uma certa ligação também com o Stellar, mas nós vamos tentar dar o foco mais para o XRP da Ripple e pode ser que apareça Gary Gensler também nessa história, tá bom?
Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. E aí, o que você tá achando dessa série? Vai ser uma série, né? Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.